É, boa tarde aos meus amigos ingleses de Londres. Pediram-me para fazer alguns comentários sobre um título muito interessante, que eu até parabenizo. É complexo e é difícil, mas o título é Eu e os meus muitos eus, do conflito à conciliação. E obviamente que eu devo relacionar esse tema às diretivas, às diretrizes dos Espíritos no Livro dos Espíritos. Bom, meu nome é Luiz Mário, para quem não me conhece, todos aí não devem me conhecer, só alguns aqui do Brasil, e trabalho aqui no Seja Barra, o único lugar que eu normalmente frequento. O tema é relevante. Por quê? Porque ele fala do eu, um eu maiúsculo, e eus, no plural, minúsculo, e está perfeito. E do conflito, estabelecendo conflito, e há uma conciliação. Então, a gente começa a pensar várias coisas sobre isso. Primeiro, conflito. Conflito sempre implica necessariamente em dualidade. Existindo dois, existe a possibilidade concreta e real de estabelecer uma tensão e um conflito, e eventualmente isso desencadear um confronto. E a conciliação é você estar junto, né? Você tem os concílios da igreja, por exemplo, né? Então, esse concílio, ciliar é juntar, em latim. Então, conciliar as coisas, né? Se eu quero reunir as pessoas e dar harmonia às coisas. A única forma real de haver harmonia e ausência de conflito, dos conflitos inexistirem, é o estabelecimento de uma identidade verdadeira do ser, que é este eu maiúsculo que está aí, ok? Então, estabelecer nas diferenças, nos muitos eus, um princípio único, idêntico, que é este eu. Ora, o que nós passamos a pensar? Que nos muitos eus, quando nós estamos identificados com eus, com um eu menor, com um eu pequeno, com um eu onde eu sou um indivíduo distinto, separado de outros eus, que eu constituo como objetos no mundo, eu e o outro. O outro me vê como eu, não é verdade? Porque eu vejo o outro como outro, mas aquele outro, quando me olha e olha todos os outros, ele se vê como um sujeito. Então, os muitos eus, eles existem num confronto entre eu e os objetos do mundo, entre a realidade do mundo. E nós não podemos nos esquecer que o meu corpo é uma realidade nesse mundo, e que a mente das pessoas é uma realidade neste mundo, e que a minha mente também é uma realidade nesse mundo. Que tipo de realidade? Uma realidade transitória, uma realidade que não tem uma existência em si, ela depende de uma realidade maior. Então, em verdade, nós temos 3 níveis de realidade: a realidade absoluta, que é Deus, a realidade objetiva, que é o mundo, e a realidade subjetiva das criaturas que surgem no mundo, que são conscientes, inteligentes e capazes de perceber a diferença dela em relação a outras coisas no mundo. De alguma maneira, existe uma ideia ali, uma distinção daquele indivíduo em relação a outras coisas. Eu tenho um filmezinho que eu gosto de passar, onde uma bactéria foge de um linfócito, de um macrófago.
É impressionante ver a luta da bactéria para se livrar da caçada impiedosa do macrófago, até que ele consegue engolfá-la, né, e absorvê-la nos seus tecidos, e ela é envolvida, e aí ela para. Entendeu? Interessante que aqueles dois eus, né, eles não têm cérebro, eles não têm sistema nervoso, mas um é capaz de identificar o outro. São seres primários, são seres unicelulares. Um macrófago é um ser unicelular, e a bactéria também está individualizada. Ela percebe o macrófago, e ela foge dele, ela sabe que ele é perigoso. Então, a bactéria tem um tipo de mente. E a fuga dela implica naquilo que nós entendemos como medo. Ela quer preservar a existência dela. Ela sabe que o macrófago é perigoso, senão ela não fugiria. Não importa que isso seja uma questão química. O fato é que o macrófago consegue detectá-la, vê-la como uma coisa que é no self, não eu, não é o corpo, e ele está programado para deglutir, eliminar tudo aquilo que não é eu. Então ele a caça e ela foge, porque ela também não quer ser destruída. Essa oposição é típica do mundo objetivo, onde há muitos eus que entram em relação, e onde alguns eus são benéficos para mim, facilitadores da minha vida, e outros são ameaçadores à minha vida, à minha existência, ao meu bem-estar. E existem muitos eus dentro da mente, então existe uma outra realidade. Então existe uma realidade absoluta, uma realidade objetiva que é relativa, porque existem coisas no espaço e no tempo que se relacionam. Existem indivíduos que percebem e que eles têm uma realidade subjetiva. Nós, humanos, temos pensamentos, experimentamos nossos instintos, as nossas emoções e temos um entendimento do mundo racional. Pensamos sobre ele. E nos entendemos como eu. Um eu que é diferente de outros eus, de outros seres, dos outros. Sem, muitas vezes, percebermos que nós temos muitos eus dentro de nós. Quer ver uma coisa? Então, essas duas realidades, a subjetiva e a objetiva, elas são realidades relativas. Elas não são absolutas. O que eu quero dizer com isso? Que as realidades objetiva e subjetiva dependem da realidade absoluta. Elas não são realidades em si. O materialismo, o pressuposto científico de um mundo baseado exclusivamente na realidade objetiva do mundo material, que questiona a subjetividade, inclusive como uma ilusão, em termos de neurociência, nós encontramos essas escolas, fundamentam que só existe a matéria, não é verdade? Nós, espiritualistas, espíritas, fundamentamos que existe Deus, e Ele é criador de um mundo, no tempo e no espaço, ok? Com a matéria e espírito. Portanto, existe uma realidade objetiva e subjetiva. Nós encontramos esses elementos no Livro dos Espíritos? Encontramos. Nós encontramos esses elementos na literatura espírita? Encontramos. Vejam só, consultem um grande autor espírita, um filósofo brasileiro, chamado Herculano Pires. O Herculano Pires era um filósofo e jornalista. Emmanuel afirmou para Chico Xavier, que o Herculano era o melhor metro que mediu Kardec, ou seja, era um homem que tinha entendido a mente de Allan Kardec. No capítulo 2º, na segunda parte do livro dele, o Espírito o Espírito e o Ser, Herculano Pires, tá? Ele fala dessa, em verdade, visão monista do Espiritismo, de Espírito, Deus e matéria. Nesse triângulo que normalmente nós interpretamos como dualista, o Herculano interpreta o Espiritismo como monista, ou seja, que tudo é uma coisa só, em verdade. Isso não é panteísmo, isso é não dualismo, ou monismo, se preferirem. Então,
isso está fundamentado no Livro dos Espíritos? Está. O herculano não cometeria um erro desses. Então, como nós podemos produzir conciliação? Eliminando a ideia de diferença absoluta e radical entre os muitos eus. Então, todos os conflitos que existem na humanidade, na sociedade, ou conflitos ideológicos, nascem de distinções que são radicadas numa interpretação absoluta das coisas, como se aquilo fosse verdadeiro, portanto o outro é falso. É uma conclusão lógica. Mas, quando nós olhamos do ponto de vista transcendentalista, do ponto de vista espiritualista e espiritista, nós vemos que todas as coisas diferentes que existem, tanto na mente, quanto no corpo, quanto no mundo, elas são feitas de uma única substância, são feitas da própria consciência divina. Veja, então, nas cartas de Paulo, nós encontramos antropos somáticos, um homem corporal, antropos psíquico, da psique, um homem com uma mente, com uma alma emocional, o antropos noéticos, que é o homem racional, e um antropos pneumáticos, que é o homem espiritual, de que tanto nos falam os espíritos, que mostra uma trajetória da ignorância ao conhecimento, onde nós nos livramos das questões relacionadas ao mundo material que nos cerceia, por uma falta de entendimento do que nós somos, ampliamos o nosso conhecimento, o nosso entendimento e nos libertamos da falsa ideia de que nós somos prisioneiros de algo que nunca fomos, que é do mundo material. E ali nos damos conta da nossa realidade transcendental, porque enquanto estamos num corpo, somos imanentes, vivemos em contato, espírito e corpo, mas quando nós somos espírito, independente da matéria que é transitória, no seu ir e vir, nós nos damos conta de que nós somos um ser em si, estruturados em nós mesmos, que não dependemos de uma estrutura material para sermos nós mesmos, mas que essa estrutura, através de várias corporificações existenciais, com um sistema nervoso organizado na espécie humana, nós podemos nos dar conta de quem nós verdadeiramente somos: espíritos eternos, espíritos puros, espíritos que são da natureza da própria felicidade. Basta ver a questão 113 do Livro dos Espíritos, que define espírito puro. Então vejam, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é essa inteligência, essa informação. Ele é o Criador das coisas, mundo, objetos, átomos, que se aglutinam, se conjugam e formam coisas, estrelas imensas, que produzem outros elementos, que semeiam o espaço, o vácuo, que se juntam pela força da gravidade e formam outras estrelas, que formam planetas, onde a vida pode prosperar, onde a vida pode aparecer e prosseguir, até uma inteligência, até que surjam espécies vivas, inteligentes, que são capazes de interrogar o próprio mundo e a si mesmas. Essa inteligência que está inscrita, encriptada na própria matéria. Por que isso é assim? Porque a matéria é feita da própria divindade. Então Deus é a inteligência suprema, não há nada além dele. Causa primária, ele é o motor primário, ele que inicia, ele que fecunda, ele que gera todas as coisas. Então todas as coisas estão nele. Ele não criou e colocou fora dele. O que é fora de Deus? Não existe nada, ele é a totalidade. Ele é supremo, então não existe nada fora dele. Toda a criação dele está nele. A matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que o logreis,
figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, ou a um momento que seja, ou seja, a ideia que os Espíritos nos dão é que ele sempre criou. A partir da sua eternidade, ele criou os tempos, os espaços, a matéria. Então, a matéria esteve sempre criada pelo próprio Senhor. Em existindo sempre, porque Deus sempre criou, a única conclusão que nós podemos chegar, racional e real, é que essa matéria que Deus cria de todo sempre, da sua eternidade, a partir da sua eternidade, é feita dele mesmo. Porque se ela é eterna, e só Deus é eterno, a matéria é feita dele, daquilo que ele é, embora ela tenha uma dimensão ilusória. Aí ele pergunta sobre a definição da matéria, e ele dá a definição clássica do século XIX, e o Espírito diz, do seu ponto de vista, é assim, mas a matéria existe em estados que ignorados. Ele está falando de matéria densa e sutil, uma matéria que tem essenciada, que você não percebe. Que definição podeis dar da matéria? É o laço que prende o espírito. É muito interessante porque no capítulo 14 da Bhagavad Gita nós encontramos essa questão que Krishna entrega para Arjuna, que são os gunas, as propriedades da matéria, as qualidades da matéria que prendem o homem por causa do seu apego a essas experiências no mundo subjetivo, relacionado ao mundo objetivo, a esses muitos eus em contato um com o outro. O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. O que é Deus? É a inteligência suprema. Então, a matéria é a expressão objetiva de Deus, e o espírito é a expressão espiritual, inteligente, subjetiva da divindade. Não é fácil analisar. Para vós ele é nada, por não ser palpável. Para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. O ser e o não ser. Não existe o nada, não existe o não ser. Tudo é o ser. O não ser não é. Ok? Então não existe o nada. Não existe o não ser. Então, todo esse mundo material, em suas configurações transitórias, elas existem na consciência divina. Então, o homem sábio identifica o seu eu, o eu que ele é, com a divindade. Isso é a teoses cristã, que é sair dessa condição somática, dessa condição psíquica, desse homem noético, intelectual, racional, para aquilo que é o homem pneumáticos, o homem espiritual. É o convite dos espíritos, é a superação de todos os conflitos, nos identificarmos como seres idênticos. Eu, você, brasileiro, londrino, japonês, americano, árabe, todos nós não somos eus diferentes, somos eus diferentes no fainem, na aparência, no fenômeno, incorporificados, envelopados por um corpo material. Mas nós todos, em essência, somos o princípio inteligente do universo. Ou seja, Deus criou o mundo material e criou os espíritos. E os espíritos e a matéria se relacionam. Como nós superamos, então, todos os conflitos? Numa conciliação, juntando, tendo uma visão única da realidade múltipla como o ser que sustenta todas as coisas. Tá bom? Então, o espírito independe da matéria, são distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Isso mostra que é o espírito que fecunda a matéria. A matéria, sem a informação do espírito, ela não se organiza na sua função de expressar a consciência. E por a matéria ser feita de consciência, por expressá-la, é que nós podemos saber
sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre Deus, que é a fonte de todos os eus, o grande eu que nós somos. Jesus faz a grande pergunta no Evangelho. Em João aparece 24 vezes ego eimi, eu sou, eu sou, eu sou. Nós devemos buscar em Jesus essa experiência de nós mesmos. Jesus, em João, diz que ele é a luz do mundo. Em Mateus, Jesus afirma que nós somos a luz do mundo. Então, ele afirma, né, que ele é a luz do mundo e nós somos a luz do mundo. Ele afirma que nós somos feitos da mesma substância divina que ele é feito, que não há distância entre nós em termos de essência e que nós devemos buscar viver essa essência que nós somos, na aparência em que existimos. Deus os abençoe em Londres, que vocês se santifiquem, se iluminem, que vocês prosperem e que vocês tenham um encontro direto com o Cristo que existe em vocês, que habita o coração de cada um. Deus os abençoe. Muita paz.